Olá, pessoas lindas que me assistem, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas a este canal. E hoje eu vim conversar com vocês, eu vim fazer aquele bate-papo que a gente faz de vez em quando. Hoje eu vim falar sobre o meu processo construtivo de autoamor. E se você gosta desse bate-papo que a gente tem aqui de vez em quando, deixa like nesse vídeo e se inscreve nesse canal para não perder mais nenhum vídeo que vier por aí. Bom, a primeira coisa a ser dita sobre o processo de autoamor é que cada pessoa tem o seu processo individual. Eu vou falar aqui sobre a minha experiência, sobre o meu processo, sobre a minha dinâmica, sobre a minha história. Então, não meça o seu tempo, não meça a sua história pela régua de outra pessoa. A minha história é minha. E eu acho que tem pontos aqui que podem ajudar vocês em muitas coisas, mas não quer dizer que se você fizer tudo o que eu fiz, as coisas simplesmente vão acontecer. Tudo é processo. Como eu falei no início, é sobre o meu processo de construção de autoamor. E esse processo ele não foi nada fácil. Atualmente eu tenho 26 anos e a maior parte da minha vida foi feita de achar tudo muito complicado em relação à minha imagem. No vídeo que eu postei recentemente, que eu falei sobre seguirmos pessoas que se parecem com a gente, lá eu comentei sobre a maior fonte de informação que a gente tem ser a TV. Então eu via a TV e eu me achava não tanto dentro daqueles moldes e não deveria ter relevância isso na minha vida. Principalmente porque os adultos gostam de fazer comentários não muito legais e nada a ver com nada, né? Vamos combinar aqui. Foram longos anos até eu chegar onde eu tô hoje. Hoje que eu me olho no espelho e eu não procuro mais defeitos como foi um dia. Antes eu só ia pro espelho procurar qualquer imperfeição que eu pudesse ter. Eu não podia sair de casa sem olhar no espelho e dar aquela conferida se tá tudo certo. Na verdade, era sempre procurando assim, não, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso ver pra consertar. Eu amava o meu sorriso ao mesmo tempo em que eu não amava tanto assim. Afinal, a minha gengiva, ela é aparente. Então, para eu sorrir em fotos de maneira mais espontânea, não tanto quando criancinha eu ainda sorria. Mas quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, eu comecei a ver problemas no sorrir, já que a minha gengiva era grande. Atualmente ela deu uma retraída, mas ainda dá pra ver. Mas quando eu era criança ela era bem mais aparente. E aí quando eu olhava fotos minhas quando criança, uma coisa que eu adoro fazer hoje, eu olhava e ficava, meu Deus, que horrível, por que eu sorri tanto? E algumas pessoas faziam alguns comentários, só que de maneira bem sutil. E eu comecei a sorrir assim. Por que sorrir assim se eu tenho esse sorriso lindo e maravilhoso? Sabe? Mas foram muitos anos até chegar nesse momento de dizer, nossa, olha o meu sorriso, ele é lindo e maravilhoso. Eu odiava o tamanho dos meus seios. Odiava muito, porque eu achava eles muito pequenos. Eu usava sutiã de bojo, né, pra poder mostrar um peito que não existe, mas pra dar um realce e tal, e ficava aquele vácuo no peito. E foi um processo bem árduo pra hoje eu chegar e olhar e falar, nossa, que seios lindos eu tenho. Mas foi muito complicado chegar nesse ponto. Foi muito recente, na verdade. Quando eu me libertei do sutiã, já foi uma coisa um passo muito forte. Porque eu comecei a pensar nas vantagens de não usar sutiã. Mas mesmo pensando nas vantagens de não usar sutiã, eu ainda pensava no caos que era ter peitos pequenos. Um caos que na verdade não existe, é só vantagem mesmo. Eu pensava que pela minha estrutura corporal, o meu peito era muito pequeno, então isso não era tão interessante assim. As pessoas ao meu redor não me diziam nada, mas eu sentia isso principalmente porque eu via pessoas na TV e por aí com peitos enormes e lindos e eu falava, tipo, eu não quero ter peitões, mas eu queria que fosse maior do que são, eles são muito pequenininhos. Hoje que a minha relação com eles melhorou, eu até os acho maior. Eu odiava me ver de costas, inclusive eu acabei de olhar pra essa foto aqui,
que ela simboliza muito pra mim. Essa foto é do meu projeto chamado Sou de Verdade. Pra conhecer mais meu projeto, você pode clicar no card que eu vou deixar aqui em cima. Ver essa foto foi muito simbólico. Eu fiz essa foto e foi muito importante pra mim ver essa foto porque eu sempre me odiei muito me ver de costas. A estrutura das minhas costas, as marcas que ela tem, sempre foi muito ruim pra mim. Mas no desenvolvimento do meu processo, eu consegui quebrar tudo isso e ver diferente. E de toda forma, também as costas é uma coisa mais recente. Então quando eu fiz essa foto, foi muito emblemático pra mim. E quando eu a vi impressa nas minhas mãos, na minha frente, foi ainda mais intenso. Outra questão era que eu tenho muitos pelos. Eu já contei sobre isso no meu vídeo Eu Sou Uma Garota Peluda, vou deixar aqui no card também pra vocês assistirem. E quando eu era criança eu não me importava com isso. Inclusive, quando eu era criança eu achava que as pessoas, algumas tinham pelo e outras não. Olha a inocência. Porque eu via muitas pessoas sem pelo e eu pensava, nossa, elas não têm pelo, eu tenho, que legal, a gente nasce diferente. Até que na adolescência isso foi quebrado, né? E aí passei pela pressão estética de tirar os meus pelos. E foi punk. Foi muito punk. Eu tive que reconstruir uma relação boa que eu já tinha comigo em relação aos meus pelos por conta de toda a sociedade terrível que nos massacra. Além daqueles detalhes também de se achar gorda, mesmo que eu estivesse longe de ser gorda, odiar minha barriga, mesmo minha barriga sendo apenas uma barriga de uma criança, uma barriga de uma pré-adolescente que estava crescendo. Hoje eu olho para as fotos daquela época e eu fico assustada com o quanto eu me achava gorda naquela época. Eu era magra, magra mesmo, magra, sabe? Então, todo esse processo é tão pesado que a gente se vê diferente, se vê de forma ruim, sendo que a gente só tá sendo a gente. Tipo, eu era uma criança que tava crescendo, um adolescente que tava crescendo, desenvolvendo o corpo ainda. E nesse período de desenvolvimento do meu corpo, eu já queria que as coisas se acelerassem e fossem diferentes. Eu já queria me ver de outra forma. E, para além disso, eu tava querendo que eu fosse uma adolescente com o corpo de uma adulta, mas uma adulta muito magra, só que muito mais magra do que eu era, porque eu já era magra. E hoje que eu tenho muitos quilos a mais do que naquela época, eu tô muito mais feliz comigo mesma. Mas por que também eu tô muito mais feliz comigo mesma? Por dois pontos muito importantes. O primeiro deles é a internet, que me possibilitou seguir pessoas que se parecem comigo. Esse foi um ponto muito essencial pro meu processo. Tanto meu processo de cabelo, quanto meu processo de corpo, meu processo de pelos, tudo isso foi muito essencial no meu processo de desenvolvimento. E um outro ponto também muito importante foi eu ter feito um ensaio fotográfico. Não foi um ensaio fotográfico humanizado, que é o que eu faço. Se você não conhece fotografia humanizada, clique aqui no card pra conhecer. Mas foi um ensaio fotográfico com uma pessoa muito especial, uma pessoa incrível, que tem um olhar sensível e gentil. E era o que eu precisava. Eu precisava de um outro olhar, de uma outra visão, de uma outra perspectiva. Eu precisava me ver a partir de um outro olhar. Porque eu estava muito focada naquele mesmo olhar de sempre, de olhar pro espelho. E nem sempre é suficiente a gente olhar pro espelho quando a gente está passando por processos de autoamor, processos de autoaceitação, processos de reconstrução da nossa relação com a gente. Era muito estranho ver pessoas que eu achava lindíssimas, pessoas parecidas comigo, mas quando eu me olhava eu não me achava tão bonita assim. Eu não achava que as coisas eram tão boas assim em mim. Eu achava que eu era esquisita de uma maneira ruim, porque eu adoro coisas esquisitas, sendo bem sincera. Mas eu achava que, mas olha que pessoa linda, maravilhosa, não sei o que decote lindo. E quando eu olhava pros meus peitos eu achava eles horríveis. E aí? Aí a conta não fechava, né? Então eu precisava desse outro olhar de uma outra pessoa, assim como eu era o olhar em cima dessas mulheres que eu seguia e me inspiravam. Eu precisava de um olhar de uma outra pessoa que me olhasse e me cedesse o olhar dela. E esse ceder o olhar através das fotografias. E foi uma coisa muito intensa fazer esse ensaio, porque foi um ensaio nu. Ver em todos os meus detalhes em um ensaio nu foi muito forte. Foi quebrar uma coisa muito grande dentro de mim, já que eu estava nua na frente de outra pessoa. E eu me vi depois nessas fotos. E foi assim, muito especial, muito surreal, assim. Aquele momento do ensaio já foi uma coisa muito forte, porque como eu falei, eu estava nua na frente de outra pessoa.
E quando eu recebi as fotos, eu não conseguia parar de olhar, porque era tipo, nossa, olha eu, sabe? Foi muito importante. Foi muito importante o processo do ensaio nesse momento. E isso foi muito recente. Eu fiz esse ensaio em janeiro de 2020. Ou seja, é muito recente que eu passei a me olhar no espelho e pensar, nossa, que grande e gostosa eu sou. Demorou esse tempo todo. Então a minha melhora veio a partir desses dois pontos. E esses dois pontos juntos, assim. Porque uma coisa só não tava resolvendo. E aquela coisa também de, se eu fizesse só o ensaio e talvez não seguisse pessoas que se parecem comigo, eu não ia ter esse olhar ainda mais apurado e sensível pra me ver de verdade. E foi também depois desse processo todo, a partir de me ver dessa maneira, que eu criei o projeto Sou de Verdade, em que eu pude me ver ainda mais em detalhes e pelo meu próprio olhar. Eu fazendo recortes de mim, me vendo realmente. E se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu acho que nunca faria fotos minhas, eu fazendo fotos minhas, já que eu não suportava me olhar do pescoço pra baixo. Então foram longos anos até chegar onde eu tô hoje. Foi ouvindo muita coisa ruim das pessoas, foi vendo muita coisa ruim, foi vendo a pressão estética comendo a minha cabeça, comendo a cabeça de outras pessoas, foi vendo comentários maldosos, foi vendo e ouvindo pessoas, foi entendendo que a sociedade em si, ela é feita de mostrar uma coisa pra gente que a gente deveria ser, sendo que são coisas praticamente inalcançáveis. E se não existe, como é que a gente vai chegar lá? Então, eu vim aqui te dizer pra você respeitar os seus processos, respeitar o seu tempo. Tudo vai fluir, mas é devagar. Algumas pessoas fazem isso mais rápido, outras pessoas fazem isso mais demorado. Quando eu vi algumas pessoas, inclusive, que já estavam nos seus processos de autoamor muito avançados, eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir chegar nesse ponto nunca. Mas eu cheguei. E eu tive o meu próprio tempo e processo para chegar nesse lugar. Então, respeita teu tempo e teu processo, que você vai chegar. Mas é o seu tempo, é a sua história, é a sua subjetividade. Você tem pontos na sua vida que outras pessoas não têm. Você tem especificidades na sua vida que outras pessoas não têm. Então respeita isso. Vai ter um dia em que as coisas vão ser menos pesadas. Quando eu fiz o vídeo Sou uma Garota Peluda, eu recebi alguns comentários de pessoas mandando me raspar, que eu sou nojenta e lá. E o meu processo atual foi de ver esses comentários dar risada, porque hoje eu tô num ponto em que eu posso rir disso tranquilamente. Eu espero que chegue pra você o quanto antes esse momento de rir dessa situação e pensar o quanto essas pessoas são apenas babacas. O quanto você é incrível do jeito que você é e o quanto você é linda do jeito que você é. Não se cobra. Deixa o tempo levar o tempo que tem que levar. Siga pessoas que são parecidas com você. Algumas coisas realmente levam tempo. E para além do tempo em si sendo passado, precisa desses processos. São processos até chegar aonde a gente deve chegar. Então vai com calma e eu desejo que os seus processos não sejam tão pesados assim. Só uma coisinha que eu esqueci de falar antes, é que o processo de autoamor, ele é constante, ele é diário, ele é frequente, nem todo dia a gente vai estar bem, nem todo dia a gente vai estar disposta. Então, lembra que, no meu caso, mesmo hoje a minha relação comigo mesma tendo melhorado muito, não quer dizer que todos os dias tá tudo 100% e as mil maravilhas. É um dia de cada vez, é um processo de cada vez. Respeita o teu tempo e nos dias que você estiver de saco cheio e não quiser pensar em nada disso, porque você não vai estar se sentindo tão bem assim, simplesmente se resguarda, come uma coisa gostosa e assiste uma série, um filme, qualquer coisa que você goste. Se cuida e respeita o teu tempo. É diário e é constante. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal, ter deixado o like nesse vídeo. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.